Bom dia! Hoje o assunto que eu quero trazer é um tema muito recorrente e que merece reflexão, que é sobre adaptação. Exatamente. Só que eu vou colocar o termo adaptação como sinônimo de costume para ficar melhor o entendimento. Sabemos que hoje em dia estamos passando por longos processos de mudanças e constantes mudanças, tendo que nos adaptarmos o tempo todo, nos acostumarmos a novas realidades. Mas é incrível a capacidade que o ser humano tem de se adaptar, de se acostumar. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. A adaptação ao costume é uma forma de enfrentamento que o sujeito tem que faz ele sofrer menos, mas ao mesmo tempo faz ele sentir menos prazer. Por isso que tem um lado bom e um lado ruim. Por exemplo, o lado ruim é que nos acostumamos com os prazeres da vida. Quem nunca viu algumas pessoas falarem do tipo: como é que aquela pessoa que tem dinheiro, que tem carro, que viaja todo ano, troca de carro todo ano, ela é triste, né? Porque aquilo é normal para ela se acostumou àquilo. Enquanto para a gente, às vezes, trocar uma moto num carro é algo surreal, que não fazia parte da nossa realidade, a gente fica muito mais feliz do que uma outra pessoa que tem muito dinheiro trocar o carro, porque é normal para ela comprar coisas caras, né? É normal para ela viajar 3, 4 vezes por ano. É normal para ela fazer mercantil de 5, 6 ou 10 mil reais, né? Quem sabe um dia a gente chegando num patamar dessa pessoa, fazer uma feira, comprar um carro, fazer viagens, já não gerasse tanto prazer, porque a gente se acostumou a fazer aquilo, né? Esse é o lado ruim de se acostumar. A gente se acostuma aos prazeres da vida, eles tendem a ficar normal. O lado bom de se adaptar é que situações de sofrimento ou ruins a gente tende como normal. Um exemplo disso é quem trabalha em hospital, em que quando chega se assusta com a quantidade de sangue, morte, fraturas expostas, mas logo em seguida, depois de um tempo, ele fala: não, é normal, a gente se acostuma. Então é exatamente isso que acontece em outras partes da nossa vida. Existe uma fábula que é o do sapo na panela, e um experimento até, em que colocam uma água quente fervendo na panela e jogam o sapo dentro. Ele, ao entrar em contato com aquela água quente, desconfortável, ele pula e sai da panela. Nesse mesmo experimento, pegam outro sapo, colocam na água fria e colocam ela no fogo. Ao ponto em que ela vai esquentando, ele vai se adaptando. E cada vez que ela esquenta mais, ele vai se acostumando. Chega ao ponto dela ferver e ele morrer. Esse tipo de realidade, de experimento, a gente pode ser levado para a nossa vida, pois muitas vezes a gente se acostuma com coisas perigosas. Nós pagamos impostos altíssimos, com retorno quase zero. A gente se acostumou a isso. Nós nos acostumamos com a violência, em que ficamos encantados quando vemos outros países onde pessoas sacam dinheiro numa rua escura de noite e nada acontece. Mas aqui a gente já se acostumou com isso. Nós nos acostumamos com a saúde precária, em que outros países a gente acha muito bonito, que deseja ter, que acha normal aquilo ter lá e que acha normal não ter aqui, porque a gente já se acostumou a não ter. Entra ano e sai ano e a gente vai sempre se acostumando. A gente está se acostumando a pagar gasolina cara, a pagar energia cara, a pagar água caro e tudo caro. A gente vai se acostumando. E assim como no sapo, a gente se acostuma com coisas perigosas. Um exemplo bem atual é a pandemia. Percebo que hoje ela não assusta tanto quanto o ano passado. Afinal de contas, a gente se acostumou. A gente se acostumou com o perigo do vírus, com a letalidade do vírus, né? E aí fica muito mais difícil tomar atitudes certeiras. Porque hoje estamos vivendo o momento mais difícil da pandemia, eu arrisco dizer isso. Porque os hospitais estão com os leitos todos preenchidos, com pouco investimento. Os profissionais da linha de frente estão exaustos, sem equipamentos, sem devido cuidado. Os investimentos estão parados, assim como os projetos de melhoria, e fica tudo muito mais difícil. Porém, a gente se acostumou. Sabendo disso, que essa capacidade de se adaptar tem um lado bom e um lado ruim, um lado que conforta, mas que também coloca em perigo, eu quero trazer aqui como objetivo a reflexão, para a gente perceber de como está a situação e de como estamos nela, para dessa maneira percebermos se estamos nos adaptando
para uma coisa boa ou para uma coisa perigosa. Eu entendo que é difícil, estamos todos passando pelo mesmo processo. Também não quero aqui assustar ninguém, pelo contrário, é fazer com que a reflexão abra os nossos olhos, as nossas percepções para o mundo real, para a partir disso a gente tomar atitudes reais e mais seguras. Afinal de contas, a vida é em primeiro lugar. E assim como nós da Escola Frei Damião estamos lutando o tempo todo para uma vida melhor, mais confortável e digna, a gente precisa da ajuda e contribuição de todos. Então é por isso que eu trago aqui essa reflexão sobre adaptação e costume. Agradeço a sua atenção e os poucos minutos que eu invadi aqui a sua casa, e que Deus nos abençoe. Obrigado.